Entra no ar a hora e a vez da pequena empresa. E nesse primeiro programa de 2014 você vai ver. Voltamos a visitar duas empresárias de sucesso, que 6 meses depois nos contam seus sucessos e adversidades. Ainda temos o Dr. Antenor Nogueira da Rocha, com muitas novidades envolvendo as micro e pequenas indústrias. Em nossa reportagem especial, vamos saber tudo sobre o posto de conciliação do Tribunal de Justiça no SIMP. E por fim, o presidente do SIMP, Joseph Cury, entrevista o juiz Jaime de Oliveira Neto, presidente da APAMAGES, Associação Paulista de Magistrados. Estamos no ar! Em junho de 2013, o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa visitou duas empresárias com muitos sonhos e ambições. O consumidor usa a web como um canal de conveniência para ganhar agilidade de compra, de pesquisa, de contato com empresas. A nossa empresa entende todo esse comportamento, então ele vai entender, analisar onde seu cliente está entrando no site, o ponto que ele virou uma intenção de compra até a geração de compra e tenta otimizar esse processo para que mais pessoas com intenção de compra efetivem essa aquisição. 6 meses se passaram e as empresárias cresceram e aprenderam muita coisa. O principal aprendizado nesse pequeno período de vida que a gente tem é que é muito importante quando você é pequeno planejar. Porque você tem recursos limitados, você muitas vezes é muito consciente do mercado que você quer trabalhar, mas ainda não tem consciência da parte de negócios, da comercialização, mesmo processos, porque a gente está falando aqui de serviços, mas mesmo quando você pega um produto, você precisa ter processos, porque isso facilita você organizar e fazer uma boa entrega para o seu cliente. Outro ponto importante foi entender o cliente, entender que o cliente tem que ser bem tratado, mas ele tem que ser posicionado, até porque é um serviço correlacionado à tecnologia, que as pessoas não têm grande consciência do que é, então a gente tem que fazer esse serviço de catequização. Nova sede, novos colaboradores e mais clientes. Esse foi o saldo de 2013. A gente vislumbra para 2014 continuar esse movimento de crescimento e estruturar uma equipe. A gente está tido um crescimento de equipe, então fazer a estruturação desse time. A gente acredita muito em conhecimento, então transmitir o conhecimento para esses colaboradores, deixar bem capacitados para fazer o serviço. A gente também está investindo em algumas tecnologias novas, o nosso trabalho é embasado em tecnologia, então trazer tecnologias de fora que já estão sendo aplicadas para o nosso mercado, fazer a conscientização dessa tecnologia, saber aplicar ela de forma que traga mais recursos e maior desempenho para a empresa. A empresa transforma o ambiente online em plataforma de negócios. Então, um exemplo, você tem uma loja, um e-commerce que vende tênis e camiseta. Você tem os dados do seu cliente, que é tênis e camiseta que ele comprou, e a gente consegue cruzar esses dados com dados de redes sociais para entender qual o time de futebol que ele torce, ou se ele gosta de futebol mesmo, ou ele gosta de vôlei. E a partir disso conseguir mandar promoções e comunicação para ele direcionada. Assim, uma pessoa que gosta de vôlei vai receber material correlacionado a vôlei. E nós vamos continuar a acompanhar essa trajetória de sucesso, que apenas engatinha, mas aos poucos vai ganhando corpo e forma. Você sabia que o SIMP possui um posto avançado do Tribunal de Justiça? É isso mesmo, o posto de conciliação pré-processual está localizado na rua Doutor Fabrício Vanpré, número 70, na Vila Mariana. Via de regra, você consegue aproximar as pessoas para que, na verdade, elas próprias estabeleçam o acordo entre elas. Quando muito conciliador, no final, dá uma sugestão para a concretização do acordo.
A cada dia, o Judiciário dispõe de acesso mais fácil para quem deseja ver sua reivindicação atendida com redução de tempo e custos. A conciliação é um deles, pois representa a resolução de um conflito judicial de forma simplificada para ambas as partes. Por isso, a conciliação está se consolidando como alternativa eficaz, rápida e satisfatória para solucionar diversas causas. O processo hoje em dia normalmente são 6 meses a audiência no JEC. Então 30 dias nós marcamos a audiência, dá para solucionar, é bem mais rápido e a conciliação hoje em dia está crescendo muito. A conciliação é o grande caminho para a solução dos conflitos. Aliás, dizem que ele não é mais um método alternativo, é um método adequado de solução de conflito. Para mais informações, acesse o site do SIMP, www.simp.org.br ou visite-nos, Rua Doutor Fabrício Vanpré, número 70, na Vila Mariana. 1988, um ano especial, marcado pela conquista do primeiro campeonato mundial de Ayrton Senna. A promulgação da nova Constituição Brasileira. 1988 também marcou a criação do SIMP, a voz das micro e pequenas indústrias. Venha você também fazer parte desta história. SIMP, 25 anos de união, trabalho e conquistas. Você está assistindo A Hora e a Vez da Pequena Empresa. A semana entre o Natal e o Ano Novo é o período do ano em que as pessoas dedicam para trocar os presentes do dia 25. Ouvimos o advogado Marcos Bernardini, que vai nos falar dos direitos e deveres do empresário na hora das trocas de produtos. Primeira coisa, a troca ela deve ser feita pelo empresário. O empresário ele não pode, então, se recusar a fazer a troca, ok? Ele pode fazer a troca e também não há problema nenhum nisso. Agora, o empresário ele pode impor, ele pode colocar algumas regras, algumas condições. E essas condições elas devem ser passadas no momento em que o presente, em que o produto ele é comprado, ele é adquirido na loja. O comerciante pode fazer restrições, como determinar dias da semana e horários em que a troca possa ser feita. Primeira coisa, é importante se colocar um período da troca, não é? Primeira coisa que deve ser colocada. Então, por quanto tempo o empresário ele propicia a troca? E o período, olha, você tem 30 dias para fazer a troca, você tem 10 dias para fazer a troca, você tem 15 dias para fazer a troca. A lei, o código, ele não dá o prazo. Por conta disso, então, é o empresário que tem que falar qual é o prazo para a troca. Os estabelecimentos comerciais são obrigados a efetuarem a troca apenas se os produtos apresentarem problemas. Quando o consumidor, então, ele vai até a sua loja e ele pede a troca, então, ele pode trocar por outro produto de maior valor e aí ele paga a diferença. Ele pode trocar por outro produto de menor valor e aí você não é obrigado a dar a diferença em dinheiro para ele. Mas ele tem que, então, ou ficar com um crédito, não é? Você pode dar um crédito para ele e esse crédito você pode dizer se ele vai usar na hora ou não, se eventualmente ele pode ter um prazo para usar esse crédito. É você, empresário, que vai dizer isso para ele. O grande segredo disso é que não tem regra a respeito de trocas, a não ser por conta de defeitos contratados no produto. Negocie e faça um melhor negócio. A cidade de São Paulo completa 460 anos no dia 25 de janeiro. Vamos fazer uma homenagem para a cidade e a cada programa vamos visitar um ponto turístico da cidade. No meu coração. A Pinacoteca do Estado de São Paulo é um dos mais importantes museus de arte do Brasil. Ocupa um edifício no Jardim da Luz, no centro de São Paulo, e é o mais antigo museu de arte de São Paulo, fundado em 1905. A Pinacoteca do Estado abriga um dos maiores e mais representativos acervos de arte brasileira, com quase 8.000 peças. O que você está esperando? Faça uma visita. Mais informações no site www.pinacoteca.org.br. Ainda não havia para mim, Rita Lee.
Entrevista da semana. Todos nós, quando temos algum problema mais grave, recorremos à justiça. E hoje, o nosso convidado é o presidente do Instituto Paulista de Magistrados, que é um órgão de estudos científicos e culturais, e acabou de ser eleito presidente da APAMAGES. O nosso convidado é o Dr. Jaime Martins de Oliveira Neto. É um prazer tê-lo conosco. O prazer é nosso, fiquei muito honrado, muito contente com o convite para poder participar aqui desse programa. A honra é nossa. Hoje o senhor preside um Instituto Paulista de Magistrados, que é um instituto científico e de pesquisa. E o seu mandato está chegando ao final. Está chegando ao final. Qual a sua avaliação do seu mandato? Olha, nós estamos contentes, foram 2 anos do exercício desse mandato. Conseguimos dar uma estrutura razoável para o Instituto, porque ele era novo, ele só tem 14 anos, nós não tínhamos sede, hoje temos uma sede própria, temos um pequeno auditório e também tínhamos muita dificuldade econômica, porque é um instituto pequeno, mas conseguimos terminar estruturado, realizamos uma pesquisa já pelo 2º ano consecutivo, que é o panorama do desempenho do Tribunal de Justiça de São Paulo. Com base nos dados divulgados pelo CNJ, nós fizemos um estudo para analisar o desempenho do nosso tribunal em comparação com alguns outros. Nós escolhemos 8 outros tribunais brasileiros e fizemos um comparativo. E ficou muito interessante, acabou de sair, está disponível. Qual foi o resultado? A análise observa vários setores, dos juizados. O resultado que a gente pode, grosso modo, abordar é, primeiro, nós temos uma carga de trabalho absurda na Justiça Estadual de São Paulo. O volume de trabalho a que os juízes paulistas são submetidos é muito grande. E evidentemente que isso não é bom, porque não se consegue uma prestação jurisdicional mais célere, nós gostaríamos de ser mais rápidos e de também acaba prejudicando, no meu ponto de vista, a própria qualidade, porque nós precisamos de mais tempo para estudar e acabamos tendo que julgar um volume muito grande. Se olharmos para os dados internacionais, não há paralelo com essa carga de trabalho que se submete aí, nem só o juiz paulista, o juiz brasileiro. A carga de trabalho do juiz brasileiro comparada com a carga de trabalho de um juiz de qualquer outro país, pelo menos os países de primeiro mundo, é absurda. Isso não tem paralelo. Bom, agora o senhor acabou de ser eleito presidente da APAMAGES. O que é a APAMAGES? A APAMAGES é a nossa entidade de classe, a entidade que congrega hoje cerca de 3 mil associados. É uma entidade política, tem 60 anos, este ano ela completou 60 anos. Nasceu como uma entidade, congregou ali os primeiros magistrados, mais como beneficente, no auxílio daqueles juízes de então, mas hoje é uma entidade de natureza política e institucional. Só de juízes? Só de juízes paulistas. No caso da APAMAGES, são os juízes do Estado de São Paulo e da Justiça Estadual, porque nós temos, dentro da nossa estrutura aqui federativa, nós temos a Justiça Federal e temos a Justiça Trabalhista e as justiças dos estados. Então, no caso da Justiça Estadual do Estado de São Paulo, nós temos uma entidade de classe, que é a Associação Paulista de Magistrados, a APAMAGES. Isso só demonstra o bom trabalho que foi feito no Instituto, que lhe credenciou para ganhar as eleições na APAMAGES. Parabéns. Agora, como presidente, qual a sua meta principal na presidência da APAMAGES? Pois então, no Instituto nós trabalhamos muito com a parte científico-cultural. Para a APAMAGES, o projeto é completamente diferente. O projeto é político-institucional. A magistratura precisa de uma entidade que seja forte do ponto de vista político e do ponto de vista institucional. Nós não podemos ter sindicatos por vedação constitucional. Então a APAMAGES, ela precisa fazer as vezes de um sindicato, defender os seus associados, tal como os sindicatos fazem com os seus sindicalizados. Que é fundamental. Que é fundamental. Então nós temos questões internas, questões institucionais que precisam ser bem colocadas. E muitas vezes nós percebemos que a sociedade não compreende o nosso papel.
Então entra a associação. Ela precisa levar à população, à comunidade, os esclarecimentos necessários. A comunidade precisa entender que o papel do juiz e do judiciário no Estado democrático é muito importante. É fundamental. É fundamental, a ponto dela compreender que ela é que precisa proteger essa instituição. Ela Claro. precisa valorizar essa instituição. Mas nós não estamos conseguindo passar esse recado. Não existe democracia sem um poder judiciário Pois é, independente. Exatamente. E como mas não só, além de independente, ele precisa do prestígio social, Claro. ele precisa do reconhecimento social. E o reconhecimento é a boa prestação do serviço, é um serviço de qualidade. E também a sociedade compreender o que nós fazemos. Porque é lógico, a decisão judicial nunca agrada a todos, porque evidentemente alguém ganha, perde. alguém perde. E quem perde, agora, a pessoa precisa entender que perdeu dentro de um contexto constitucional. Assim são julgadas todas as demandas, todas as causas, e num determinado momento alguém definitivamente vai perder ou ganhar. Dentro de princípios republicanos. Exatamente. Que vale para todo mundo. Que valem para todos. Doutor Jaime, a meta me parece que é a interface com a sociedade. É fazer a sociedade interagir com a Apamarges e a Apamarges com a sociedade. Agora, qual o principal desafio na sua avaliação? Eu acho que o grande desafio, nós temos dois aí. Esse é um deles, que é o relacionamento externo. O outro que eu hoje posso observar dentro da própria instituição é um desafio interno, que é também voltar a ter a própria credibilidade e a força dos magistrados. Porque nós observamos no caso, isso ocorreu não só com a Apamarges, mas com muitas entidades, um certo número de colegas se desfiliaram da associação, como ocorre nos sindicatos. E nós temos então que trazer esses colegas de volta. O nosso papel externamente é essa comunicação com a sociedade, mas internamente também nós precisamos estar mais próximos do juiz. Nós, quando eu digo a entidade, a associação, mais próxima de seu juiz, presente ao lado, nos momentos em que ele enfrenta dificuldades de toda a ordem, desde dificuldades pessoais até aquelas dificuldades institucionais, conflitos que evidentemente surgem entre as instituições. Ele precisa sentir que ele tem, porque as outras entidades têm, né? Os advogados têm as suas entidades, os promotores também, e os juízes nem sempre sentiam a presença da sua entidade de classe. E esse é o grande desafio, que ele perceba que daqui para frente ele vai ter. O que é um desafio gigantesco. Gigantesco. Atender as duas pontas, o interno e o externo. Agora, quando o senhor fala de uma instituição política, o senhor está falando uma política, doutor Jaime, um lato sensu ou a política partidária? Não. A magistratura é vedada a participação política partidária. Então nós usamos aqui o termo político no sentido genérico, enquanto como o poder judiciário é um poder político, mas não é um poder partidário. Isso. Não é político partidário. É a política num sentido amplo, mais filosófico do termo, aquela participação, né? Nós estamos dizendo em termos de participação. Vai negociar com tudo e com todos. Vamos conversar com todos, porque esse é o papel que eu vejo do representante ou do líder associativo. Começamos conversando com o sindicato, com o Simples, estamos conversando, estamos presentes. Então, eu acho que isso é importante, né? É o papel da entidade, não do juiz particularmente, que mas são de sua entidade. Duas coisas completamente Diferentes, distintas. exatamente. Uma é na associação e o outro é o julgador. Exatamente, o julgador tem a sua função definida em lei. E a associação será a defesa institucional. Exatamente. Interna e esse papel e externa. É dela. Exatamente. E realmente é um papel que falta, porque muita gente, infelizmente, não dá o devido valor ao Poder Judiciário e muita gente não entende que não existe uma democracia forte sem um Poder Judiciário forte e independente. Exatamente. Por isso que nós vamos trabalhar. Na sua avaliação, por que não existe esta visão da sociedade, ou talvez uma visão de poucos, não de toda a sociedade, em relação à importância do Poder Judiciário? Olha, nós temos que compreender que desde a última Constituinte nós tínhamos uma outra realidade no país. Então, essas questões não se colocavam. Com a abertura, com a democracia,
houve, na verdade, uma grande procura pelo judiciário. Aliás, os índices de demanda no Brasil são absurdos, né? O volume de processos em andamento na justiça brasileira é tão grande que nós poderíamos quase afirmar que o Brasil está litigando. Se somarmos aí, colocando o número de processos, o número de partes possíveis, sem considerar as ações coletivas, que envolvem, então, massas de pessoas, o Brasil está litigando. E por que isso? Porque passou muito tempo represado, sem poder discutir, não se podia abrir a boca, né? Um período de ditadura, um período de país fechado, passa por um outro momento de abertura de democracia e aí uma grande demanda. E o judiciário, evidentemente, teve que responder essas demandas com a estrutura que tinha. Então ele não estava preparado para isso. E agora, sim, depois de tantos anos, nós já hoje vamos buscando isso. Aliás, um dos nossos papéis dentro da associação será também buscar uma melhor estrutura para o judiciário, que é para o meu associado. Mas não é para o meu associado enquanto associado, mas para o meu associado juiz, para o judiciário. Eu conseguindo uma melhor estrutura para ele, nós vamos ter um resultado muito melhor. E o judiciário não tinha a estrutura para essa demanda. Que, aliás, acho que país nenhum do mundo teria, não é? Mas nós temos que nos adequar à nossa realidade. Aqui há muito litígio. Não é? Bom, nós chegamos ao final do nosso tempo e eu pediria as suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer e acredito que nós teremos aí 2 anos de muito trabalho pela frente e nós vamos conversando aí com todos os segmentos, vamos conversar com a sociedade para procurar mostrar a ela o papel e a importância de se proteger essa instituição fundamental na República, que é o Poder Judiciário. E o meu agradecimento, Cury, aqui ao sindicato e à oportunidade. Dr. Jaime Martins de Oliveira Neto, nós queremos agradecer muito a sua participação, queremos te desejar pleno êxito, porque se conseguir atingir essas metas para dentro e para fora, você terá prestado um grande serviço ao nosso querido Estado de São Paulo, ao país e à sociedade. Muito Pleno obrigado. Sucesso, muito êxito, boa sorte. Muito obrigado. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!